Olá, alunos da TRMAR, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Antônio. Iremos aqui ministrar aulas do curso de eletricista montador de redes elétricas, nível de tensão até 34,5 kV, ok? Então, neste curso, nós teremos aulas teóricas e teremos aulas práticas. Nosso curso ele tem 240 horas aulas, onde deste montante nós temos aí 150 horas de aulas práticas. O aluno vai executar as suas atividades na rede elétrica, várias atividades com relação a procedimentos de montagem em redes elétricas. E tem essa parte inicial, que é a parte teórica, né? Na parte teórica, a gente vai apresentar para os alunos alguns conceitos básicos de eletricidade e, em seguida, a gente entra na parte de conhecer os componentes, os elementos, os materiais utilizados em redes elétricas. Em seguida, a gente entra também numa parte que permite ao aluno identificar as estruturas utilizadas em redes elétricas aéreas, tanto a estrutura de alta tensão como a estrutura para o padrão de baixa tensão. E aí, dentro desse contexto, a gente vai estudar o padrão de estrutura convencional e o padrão de estrutura para redes compactas, que também é chamado de rede space. Então, depois da parte de conhecer as estruturas utilizadas em redes elétricas aéreas, então a gente também trabalha, né, a gente apresenta para o aluno um conhecimento também muito importante para o eletricista montador. É o conhecimento acerca de leitura e interpretação de projetos. É o aluno olhar para um projeto de redes elétricas e ele entender o que é aquele projeto está pedindo. Se ele está pedindo para instalar um transformador, uma rede elétrica de baixa tensão, de alta, quantos postos vão ser instalados, quantos vão ser removidos. Enfim, a gente trabalha na parte teórica, tudo isso que a gente está apresentando aí para vocês. A gente também trabalha a parte de POPs, que é a parte final da teoria. O que seria o POP? É a gente, de modo resumido, apresentar para o aluno as principais tarefas como elas são realizadas. Né? Hoje, a qualidade dos serviços com relação à segurança, essa qualidade ela é buscada, ela é alcançada padronizando o modo de fazer. Não se pode mais tolerar improvisos, cada um fazendo como acha que deve ser feito, cada um tem a sua metodologia, não se trabalha mais assim. Agora, quem trabalha com eletricidade sabe que as empresas exigem de nós que a gente siga um padrão de execução. É o chamado POP, Procedimento Operacional Padrão. As companhias energéticas, todas elas já estão adotando há bastante tempo essa metodologia de trabalho. Então, essa parte do POP é a parte final que a gente trabalha no nosso curso de eletricista montador de redes elétricas. Então, vamos iniciar por eletricidade básica, porque é importante que o eletricista tenha o conhecimento básico acerca de alguns conceitos. Como, por exemplo, o eletricista tem que saber o que é corrente elétrica, o que é tensão, o que é potência. Essas grandezas, elas são medidas em que? Né? O que é que cada grandeza dessa, de que forma ela é representada? Então, tudo isso aí a gente vai ver nessa parte da eletricidade básica, que é uma parte também importante para o eletricista saber certos conceitos com relação à eletricidade básica. Então, pois bem, então vamos lá. Conceitos fundamentais. Esses conceitos fundamentais, como a gente já disse no preâmbulo, exatamente os conceitos que estão relacionados à matéria, né? Estrutura da matéria, massa, átomos,
Isso tudo para entender o que são cargas elétricas e entender os conceitos mais adiante de o que é corrente elétrica, o que é tensão. Tem que começar exatamente pelo estudo da matéria, para poder então chegar na parte de cargas elétricas e o que é um próton, o que é um elétron. E aí a gente chega na definição de corrente elétrica, de tensão, o que é um material isolante, o que é um material condutor. Então, tudo isso aí faz parte do rol de conhecimentos que o eletricista ele tem que dominar para poder exercer sua função com um conhecimento básico acerca da eletricidade básica. Também vai ser visto a parte de circuitos elétricos, né? Quais são os tipos de circuito, onde é que se aplica cada um deles, que tipo de potências a gente tem, né? E o que é que quer dizer cada uma delas. Então a gente também vê noções de transmissão, distribuição, a parte de geração, transmissão, distribuição de energia, para poder a gente abrir a mente do aluno acerca desses conhecimentos do sistema elétrico potência, né? A diferença entre linha de transmissão e linha de distribuição, o que é uma subestação de energia, né? Transformadores, que são os principais elementos de um sistema elétrico potência. A parte de iluminação pública, né, que a gente também tem tarefa, inclusive, prática de iluminação pública no nosso curso. O aluno aprende a instalar um reator, instalar uma lâmpada, né, instalar uma luminária, um relé fotoelétrico, uma base, tudo isso aí dentro do nosso curso. O aluno vê tudo isso aí bem direitinho. A parte de consumidor, né, em baixa tensão, consumidor em alta, são conceitos que o aluno deve também dominar, é importante, né? Ligação de carga. E essa é a apresentação dessa parte inicial, né? O aluno deve dominar conceitos de corrente alternada, corrente contínua, qual é a diferença, o sistema elétrico que a gente trabalha é em alternado ou em contínuo, entendeu? Tem que se conhecer essas coisas para poder não estar falando aí coisas que não faz relação com o nosso trabalho, né? Não pode misturar as coisas, né? São áreas de trabalho em eletricidade totalmente diferentes. Trabalhar com corrente alternada e corrente contínua são áreas, são nichos de mercado bem diferentes, certo? Padrão de estrutura, rede 13.8, materiais de redes elétricas, enfim, a gente está apresentando um preâmbulo, normas e procedimentos, definições, como está apresentando aí no quadro ao fundo, né? Vocês podem ver. Tudo isso aí está na apostila do curso, tá? E aí a metodologia de trabalho, quais são as condições que eu posso trabalhar, que eu não posso, né? Tem que ser observado isso aí, sempre deve ser observado em que momento? No momento que a gente está iniciando os trabalhos, né? A gente precisa ter aquela conversa com o colega, tem um DDS, que é o diálogo de segurança, onde são observados e entrar em entendimento acerca dessas situações, né? Será que hoje o tempo está bom? Eu posso trabalhar? Está chovendo? Não está chovendo, mas aí a gente está com o tempo muito fechado, está nublado, 100% de céu nublado. Ou seja, isso são coisas que a equipe tem que fazer, né, na APR, né, Análise Preliminar de Risco. Ok? Então, essas coisas aí faz parte do planejamento da atividade. Tá bom? Alguns conceitos importantes, né? Tudo isso aí que a gente falou é apresentando a parte do que constitui o nosso curso de eletricista montador de redes elétricas. A parte teórica, né? A parte prática será em um outro momento. Mas, enfim, vamos iniciar exatamente agora a parte teórica inicial do nosso curso de eletricista montador de redes elétricas. Olha só, alunos. Olha, conceitos importantes, né? Vamos começar a falar sobre o que é matéria, né? Olha, matéria, o conceito fundamental, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Qualquer coisa que se pode medir a massa, ou seja, a massa é a quantidade de matéria, né? Então, se alguma coisa pode ser mensurada a sua quantidade, então, obviamente, a gente está
medindo a quantidade da matéria. É uma prerrogativa da matéria ela ser mensurada, ser quantificada, né? Então, ela ocupa um lugar no espaço e ela tem massa. Então, esse ente da natureza é o que se chama de matéria, né? Ok? Pois bem, tá aí o conceito que a gente já tem adiantado. Tudo que ocupa um lugar no espaço, né? E, obviamente, tudo que ocupa um lugar no espaço e possui massa, porque a massa nos traduz a quantidade de matéria, né? A quantidade daquele material. O que são moléculas? É a menor porção de uma substância a qual conserva as propriedades originais. Ou seja, a matéria ela é formada de pequenas porções, vamos simplificar, né? Que conserva as propriedades originais, né? E recebe o nome de molécula, certo? Então a matéria possui porções diminutas, muito pequenas, não são visíveis, né? São invisíveis ao olho nu, apenas com instrumentos que podem ser observados. E aí a molécula mais clássica, né, que a gente conhece, né, a molécula da água, né, H2O, né, é a menor porção da água, né, é formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. Essa junção desses átomos, dessa forma, é a menor porção da água, né, que conserva as propriedades originais dessa, dessa matéria, né, que é eu estou já antecipando que, que a matéria é constituída de moléculas e as moléculas são constituídas por átomos, né? Entende? Então, assim, pequenas porções que mantêm as propriedades originais de uma matéria. É o que? É a molécula. Aí essa molécula já é formada por subpartículas muito pequenas, né? Que são chamadas de átomos. Esses átomos, eles podem ser prótons, elétrons e nêutrons. Pelo conhecimento que a gente já tem, né? Ensino médio, né? Segundo grau, antigamente. A gente sabe que prótons, por convenção, são partículas, né? Que constituem o átomo, cuja natureza é a natureza positiva, né? E os elétrons, a natureza negativa. É atribuído aos elétrons uma carga negativa, né? Uma natureza de carga negativa. E os nêutrons são partículas que, pelo, pela própria essência do nome, o nêutron ele não tem carga. A carga é neutra, ou seja, ele não possui características positivas nem características negativas. Né? O nêutron. Todos esses três aí, esses três elementos, essas três partículas, prótons, elétrons e nêutrons, fazem parte da matéria e constituem o átomo. Eles estão presentes na estrutura do átomo, né? E aí a gente pode ver na imagem ao fundo que na parte central do átomo é onde a gente tem localizado quem? Os nêutrons e os prótons, né? Essa parte central é chamada de núcleo do átomo. Então, nela fica localizado as partículas de natureza positiva, né? Que é o próton, as partículas de natureza neutra, é o nêutron, e ao redor dessa parte central chamada núcleo, a gente tem as partículas de natureza negativa, né? Chamadas elétrons. Pelo modelo planetário de Bohr, né? Os elétrons eles orbitam o núcleo do átomo em órbitas, né? Eles descrevem órbitas elípticas, ou seja, é como se fosse uma órbita circular achatada em um plano e em outro plano alongada, né? Seria mais ou menos a retratação de um percurso elíptico. Então está aí o modelo clássico, né? De um átomo.
E aí esse modelo ele foi muito importante para o homem entender a eletricidade, né? Que foi, digamos assim, um ponto de partida para que o homem pudesse compreender e começar o início de controle dessa força chamada eletricidade, né? Que é um fenômeno natural. A gente pode dizer, pode ver na natureza a manifestação natural da eletricidade, por exemplo, uma descarga atmosférica, né? Um raio. Quando ocorre a descarga atmosférica, quando ocorre a incidência de um raio, na verdade o que a gente está vendo ali é a manifestação da eletricidade na forma natural, tá? E aí, quando a gente utiliza para fins domésticos, para fins de benefício para o homem, aí a gente está utilizando a eletricidade de forma artificial, ou seja, manipulada pelo homem, ok? Bem, ainda continuando dentro desse conceito de partículas, de átomos, a gente vai entrar agora na parte de grandezas elétricas, né? Por quê? Porque coincide agora como é o modelo, né, da matéria, a gente agora pode avançar para entender, por exemplo, o que é uma corrente elétrica. A gente ouve muito falar, corrente elétrica, tal aparelho consome 10 amperes, uma resistência, um chuveiro elétrico consome 20 amperes, tem que botar um disjuntor de 25. A gente ouve muito falar essas coisas e às vezes a gente não sabe, se a gente for questionado, né, a gente não sabe definir aquela grandeza, né? Por exemplo, o que é uma corrente elétrica? Bem, a corrente elétrica ela vai ser o movimento, né, o fluxo ordenado dos elétrons, certo? Então, quando você tem os elétrons ordenadamente em movimento, então a gente diz que estamos diante aí de uma corrente elétrica, ou seja, a gente tem aqui um fluxo de uma certa quantidade de elétrons de um ponto A para um ponto B. Então, isso é uma corrente elétrica, tá? Como você pode ver nessa imagem no fundo, nós temos aí um átomo que está perdendo um elétron, normalmente é um elétron que fica na última camada, chamada elétron de valência, né? Então, quando o átomo recebe uma certa quantidade de energia, ele tem a propriedade de eliminar um elétron. E aí, imagine que num certo material condutor existem uma quantidade assim estarrecedora de átomos, né? E aí, quando eles receberem uma certa quantidade de energia, né? Quando eles forem excitados, por assim dizer, eles vão perder elétrons para o meio que existe entre eles, e aí esses elétrons eles vão constituir a corrente elétrica. Seria basicamente isso aí. Então, assim, a corrente elétrica, entendida dessa forma, o fluxo de elétrons de um ponto A a um ponto B, certo? Ela é dada em uma grandeza chamada amperes, certo? Ou seja, ela é medida em amperes. Quando a gente for medir uma corrente elétrica, é só lembrar dos disjuntores, né? Que tem na nossa casa, disjuntores que tem na indústria, enfim. Quando a gente vai lá no quadro de energia, o que, que a gente vê? A gente vê vários disjuntores, certo? Aí, comercialmente, por exemplo, a gente vê disjuntor de 15, de 20, de 25, de 30, 32, 40, 50. A é colocado um A depois da especificação nominal do disjuntor, né? Aquela especificação que diz que aquele disjuntor, em condições normais, ele vai conseguir conduzir aquele nível de corrente sem precisar atuar, né? Então, essa condição nominal, ela é dada o quê? Em ampere. Por quê? Porque o disjuntor ele é especificado pela sua corrente, pela sua corrente, digamos assim, elétrica nominal, que ele permite conduzir sem que haja necessidade de atuar, tá? Então pronto, essa parte de corrente elétrica, né, fica superada a um fluxo de elétron de um ponto A a um ponto B, vamos dizer assim.
se você tiver um fio, vamos exemplificar, né? Para poder ficar contextualizado. Imagine o cabo de retorno que sai do interruptor da lâmpada até a lâmpada. Quando a gente fecha o interruptor, então o que a gente está fazendo? A gente está fechando o circuito e permitindo que os elétrons eles saiam do interruptor, cheguem até a lâmpada, passem por ela e retornem pelo nêutron, né? Porque a gente fechou o circuito. Então, esse fluxo de elétrons que está saindo do interruptor, passando pela lâmpada e retornando pelo nêutron, isso é uma corrente elétrica. Tá? Dá uma forma bem simples, né? Para poder a gente ficar no sangue, né? Esses conceitos têm que estar no sangue do combatente. Tá? Pode esquecer, não. Tá bom? E é dado em amperes. Tem esse negócio de, meu filho, deu quanto aí essa corrente elétrica? Deixa eu medir aqui. Aí coloca o alicate amperímetro. Olha, deu 22 volts. Olha, a gente está chamando de corrente elétrica. Volt é outra coisa. Corrente elétrica é dada em amperes. Certo? Qual é o equipamento que mede a corrente elétrica? É um amperímetro. Hoje, os instrumentos, quando a gente tiver aula prática de instrumento, a gente vai utilizar o multímetro. E ele é assim chamado porque hoje em dia é muito mais comum você comprar um multímetro que nele tem multimedidores. Ou seja, vários medidores. Tem medidor de corrente, tem medidor de tensão, tem medidor de potência, de capacitância, de frequência, resistência. Hoje, no instrumento só, a gente tem a possibilidade aí de medir várias grandezas, né? Então, quando a gente gira aquela seletora do multímetro, a gente está escolhendo um instrumento. Então, quando eu giro aquela seletora, aquela seta, e aí aponta para onde tem um A maiúsculo, eu estou escolhendo quem? A função do perímetro, porque eu quero medir uma corrente, tá? Como é que se mede a corrente utilizando o amperímetro? A gente sabe que o alicate e o amperímetro, ele possui duas garras, né? E aí você escolhendo a escala correta, né? Que a gente vai ver que é importante escolher a escala correta para poder a gente efetuar uma medição correta também, né? Então, escolha a escala correta e você vai envolver o condutor com aquela garra, né? Que ela é bipartida, né? A gente aperta do lado a garra, você envolve o condutor. E aí a gente, depois que envolveu o condutor, por comparação de campo magnético, né? O instrumento faz uma leitura e dá no display o valor da corrente elétrica. Então, esse é o amperímetro que tem no nosso multímetro. Eu quis fazer essa observação, né, colegas? Porque hoje em dia é muito difícil a gente ir lá numa loja e comprar um amperímetro, um instrumento que mede só corrente, né? Hoje, antigamente a gente tinha muito isso, mas hoje a questão da tecnologia, né? Então fica todos os instrumentos, ou uma grande parte dos instrumentos, todos reunidos num só equipamento chamado multímetro, certo? Ok? Então, o nome do equipamento que mede corrente elétrica é o amperímetro, tá? Então, quando a gente estiver fazendo nossa prática, nós vamos utilizar também esse instrumento, o multímetro, para fazer nossas medidas elétricas, tá bom? Olha aí a tensão elétrica. Olha, nós tínhamos falado que a corrente elétrica, ela é o fluxo de elétrons de um ponto A para um ponto B, ou seja, vai sair do interruptor para a lâmpada, como a gente exemplificou, né? Agora, fisicamente, a gente vai responder o que é tensão elétrica exatamente através de uma reflexão. Qual seja, professor Marcos? É o seguinte. Olha, você imagina que uma cadeira, uma mesa, qualquer objeto só vai ser deslocado, né, de um canto para outro, alguma coisa só vai sofrer um deslocamento, só vai se movimentar se uma força atuar sobre essa coisa. Isso vale para coisas grandes e isso vale para coisas pequenas como partículas que constituem o átomo, né? No caso, vale para os elétrons.
que constituem a corrente elétrica. Como é que o elétrico saiu do interruptor até chegar à lâmpada? Alguma coisa tem que impulsionar ele. Alguma coisa tem que empurrar. Uma força tem que atuar sobre o elétron. Né? Quando eu digo o elétron, vocês entendam que é uma quantidade de elétrons muito grande. Né? Aqui nós estamos assim. O que se disser a respeito de uma partícula, a gente entende que a gente está atribuindo esse conceito, a gente está alargando esse conceito para um turbilhão aí de partículas. Tá bom? Então, pronto. Quando uma força atua sobre um elétron, atua sobre um exército inteiro de elétrons. Certo? Agora a gente chega num ponto crucial. Né? Para que haja um movimento de elétrons, como tem aí nesse desenhozinho aí, que tem ali um bonequinho, né? Uma pessoa empurrando aí os elétrons dentro de um fio. Isso aí é uma forma didática que passa a seguinte mensagem. Olha aqui, eletricistas. Olha aqui, estudantes de eletricidade. Para que haja corrente elétrica, alguma força tem que empurrar esses elétrons. Aí, que força é essa? No nosso contexto, essa força é a tensão elétrica. Aí eu quero abrir um parênteses dessa questão da tensão elétrica. Tá? Qual seja? Olha, a tensão elétrica, ela sendo a força que empurra os elétrons de um ponto até outro, né? A gente precisa fazer uma reflexão sobre o papel dessa tensão. Tipo assim, ora, vamos voltar ao o exemplo inicial que adotamos. Nós tínhamos dito que a corrente era o fluxo ordenado de elétrons do interruptor até a lâmpada. Ou seja, está falando aí de um percurso de talvez o quê? 3 metros. Quando é longe é 4 metros. Hein? São percursos muito pequenos. Então vocês concordam que para poder você empurrar alguma coisa num percurso pequeno, né, isso vale para grandes coisas e também vale para um mundo subatômico, né? O mundo das partículas atômicas e subatômicas. Então, se você está deslocando partículas numa distância pequena, você não precisa de uma força tão grande para poder você realizar esse deslocamento. Por exemplo, qual é a tensão, né, aqui no nosso estado? Nós estamos no Rio Grande do Norte, né? E aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, como demais áreas do Nordeste, a nossa tensão nas nossas tomadas é 220 volts, diferentemente lá dos nossos colegas do sul do país, que tem 110 volts em suas tomadas. Bem, 110 volts, 220 volts é um nível de tensão baixo. É tanto que é chamado de baixa tensão. Né? 220 volts, baixa tensão. No conceito da NR10, que a gente tem alguns conceitos de baixa e alta tensão que estão em normas diferentes. Mas vamos com calma. Na NR10, que é a norma regulamentadora, né, que observa a segurança dos serviços em eletricidade, ela diz o seguinte: o que é baixa tensão? Em corrente alternada, é um nível de tensão até 1000 volts. Entre 50 e 1000 volts, a gente tem baixa tensão. Ou seja, 220 volts, 380 volts é baixa tensão. Tá? E 110 volts, que é a tensão praticada pelos nossos compatriotas lá do sul do país, do sudeste, enfim. Então, 110 volts, 120 volts, baixa tensão. A partir de 50 volts até 1000, baixa tensão. Acima de 1000 volts, alta tensão. Né? Acima de 1000 volts, alta tensão. Essa é a classificação que tem na norma regulamentadora número 10, que a gente vai ficar, por enquanto, satisfeito com ela. Em um outro momento, a gente pode abordar a aplicação feita por outras normas, mas vamos com calma. Né? Eu estou fazendo essa reflexão porque o conceito de tensão elétrica é um conceito interessante. Sabe? Diz assim, é a força, né, que empurra os elétrons, ou seja, para que a corrente exista, tem que ter tensão.
Por quê? Princípio básico do movimento, né? Para que um objeto entre em movimento, uma força tem que atuar sobre esse objeto, sobre esse corpo. Então, no caso das partículas elétrons, elas só vão entrar em movimento, só vai haver corrente elétrica, se houver uma força atuando sobre essas partículas. Pois bem, que força é essa? É a tensão. Então, assim, dentro da engenharia, dentro do conceito, né, prático de tensão elétrica, vamos aqui construir uma noção de grandeza, né? Uma noção de grandeza, né? Tipo assim, ora, em instalações elétricas de baixa tensão, 220 volts, 380 e 110 volts são níveis de tensão que empurram, entre aspas, né? A gente fala empurra, uma forma assim mais prática de a gente perceber o fenômeno da corrente elétrica. A força que está induzindo os elétrons ao movimento, ou seja, a tensão, na baixa tensão, quando a gente vê essa situação de um interruptor até a lâmpada, a gente percebe que não precisaria ser 3.800 volts, como a gente vê na alta tensão das concessionárias, né? A gente tem 3.800 volts, por exemplo, nessa rede de distribuição aérea, nas ruas, onde a gente vê um circuito trifásico, que são 3 condutores que ficam aéreos, instalados nos postes, na parte superior, né? Fixados em isoladores e instalados em cruzetas, no caso do padrão convencional. Naquele caso, a gente tem ali uma tensão de linha, ou seja, entre duas fases, de 3.800 volts. Ora, se é mais de 1.000 volts, é 13.800, ali é alta tensão. Ora, em instalação predial, 220 volts é uma força que resolve qualquer problema no contexto de uma residência, de um escritório, porque as distâncias são menores. Mas perceba que um transformador pode estar distante da casa da gente 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4 quarteirões, ou seja, a gente já tem uma distância maior, né? Entendeu? Então, pronto, a coisa já vai chegando no limite. Então, a baixa tensão, ela vai ter um limite, né? Que para a concessionária, hoje em dia, o padrão dela diz que trifásico, ela admite até 500 metros, né? E monofásico cai para 400 metros, né? Então, assim, esse limite que as concessionárias colocam no tamanho dos circuitos tem a ver exatamente com essa questão da tensão. Quanto mais distante ficar, essa força ela vai, digamos assim, perdendo a sua eficácia, né? Quanto mais longo fica o circuito, a gente vai tendo aí problema com relação à queda da tensão, certo? Ou seja, vai ficando mais fraca a tensão quando o circuito vai ficando muito longo. É por isso que, por exemplo, a gente tem uma subestação da companhia energética, eu vou dar um exemplo do Bom Pastor, né? É uma grande subestação da companhia energética do Rio Grande do Norte, da COSERN, que fica vizinha à subestação da Chesf. Então, aquela subestação, sai dela vários alimentadores em 13,8 kV, certo? Porque a tensão, ela é dada em volts, como diz aí no quadro aí no fundo aí, certo? Então, 220 volts é a unidade de tensão monofásica, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. 13,8 kV, ou seja, 13.800 volts, o K quer dizer 1.000, né? Isso aí é um múltiplo, né, do volts da unidade de tensão. Então, 13,8 kV já vai ser um nível de tensão que é observado nos alimentadores de energia da companhia energética, né? Certo? Os alimentadores de energia. Os alimentadores atendem uma quantidade muito grande de transformadores e também tem um raio de abrangência muito grande, certo? Então, assim, quando a gente aumenta o tamanho do circuito, né, em baixa tensão, a gente diz que a companhia ela vai aceitar por norma dela um circuito trifásico até 500 metros de distância. Ou seja, um transformador está instalado num ponto,
a sua última carga não deve estar a uma distância maior do que 500 metros desse transformador, né? Pela norma atual. Por quê? Porque a gente vai ter problema de queda de tensão. 500 metros. Agora, quando a gente está falando de alimentador, um alimentador que sai de uma subestação de 69 kV, que distribui vários alimentadores em 13,8, então a gente vai ter aí um nível de alcance de 10, 15, 20, né? 25 quilômetros. Então a gente já tem aí um raio bem maior de alcance. É por isso que não se distribui para uma distância maior de 500 metros, como por exemplo dezenas de quilômetros, não se distribui em 380 volts ou 220, porque a tensão vai ficar tão fraca que a gente não vai ter um atendimento, como é que se diz, normal da energia elétrica. Vai ser um atendimento, quanto mais distante tiver, precário. A queda de tensão vai tornar ineficaz, em outras palavras, o atendimento aos clientes. Tá? Então é isso. Imagine agora a energia elétrica vindo de Paulo Afonso até chegar aqui no Rio Grande do Norte. Né? Ora, aí agora a gente está falando em mais de centenas de quilômetros. Né? Passou de dezenas de quilômetros para centenas. Pronto. Então, a gente já vai precisar de um outro nível de tensão. Então, pessoal, o que eu quero dizer é assim, a tensão, quando a distância vai aumentando, vai ficando maior, então o nível de tensão também tem que ser maior. Entendeu? Ok? Então, o conceito de tensão é isso. É a força que empurra os elétrons para que haja corrente. Então, é possível ter tensão sem ter corrente? É. Né? Se as cargas estiverem desligadas, então existe a tensão ali presente, mas aí não vai haver corrente, porque todas as cargas estão desligadas. Imagine uma situação dessa, hipotética. Agora vocês imaginem outra situação. Né? É possível haver corrente sem ter tensão? Jamais. Por quê? Porque se não houver tensão, não vai haver a força que impulsiona os elétrons, então a corrente não vai existir. Tá? Então, é possível existir tensão sem corrente, positivo. E o contrário, pode ter corrente sem ter tensão, negativo. Né? Esses conceitos aí tem que ficar no sangue, né? Para mostrar que o aluno entendeu direitinho o conceito do que é uma corrente elétrica e o que é uma tensão elétrica. Corrente elétrica dada em ampere, tensão elétrica dada em volts. Ok? Então vamos adiante. Olha, o conceito de tensão também pode ser entendido como uma diferença de potencial. Vocês imaginem aí essa ilustração. Nós temos aí dois reservatórios de água e entre eles tem um registro. Ora, se os dois níveis estiverem iguais, se houver um nivelamento entre esses níveis, a gente vai estar diante de quê? De uma situação em que não há diferença de potencial, ou seja, a pressão tanto de um lado como de outro é a mesma, então não há diferença de potencial, os potenciais aí são iguais, né? Por quê? Porque as pressões são iguais, porque os volumes de água que estão armazenados também são iguais, ou seja, os níveis estão iguais, tá? Porém, quando a gente tem uma diferença de nível de dois reservatórios, então esse resistente fechado, a gente diz nesse caso aí que existe uma diferença de potencial. Né? A gente tem uma energia armazenada, certo? Existe uma energia armazenada nesse reservatório A, entende? Nós temos aí uma diferença de potencial. Se eu abrir o resistor, obviamente, como a pressão está maior em A do que em B, existe essa diferença de pressão ou diferença de potencial. Então, parte da água de A vai partir para o reservatório B até a gente chegar na situação de equilíbrio e de pressão, certo? Até a gente equipotencializar essa situação, certo? Então, a tensão ela também pode ser entendida como uma diferença de potencial. Então, a hidráulica ela dá ela nos dá um entendimento, né? É como se fosse assim uma comparação, tá? É uma forma empírica de entender a DDP no contexto da eletricidade, né? Tá bom? Ou seja, a gente quando contextualiza na eletricidade, então a gente vai ter a seguinte situação.
Lá na eletricidade, a DDP seria a diferença de potencial, diferentemente desse exemplo, seria a diferença de tensão entre a fase e o neutro. Então, a DDP, no circuito monofásico do nosso estado, é quanto? 220 volts. No circuito monofásico, aqui no nosso estado. Ou seja, é a diferença de potencial entre a fase e o condutor neutro. Tá bom? Então, foi só para reforçar essa reflexão do conceito de tensão elétrica. Qual é o equipamento que mede a tensão elétrica? É o voltímetro. Mais uma vez, nós afirmamos que, por ilustração, a gente está mostrando aí um voltímetro, onde tem um fundo de escala aí, né, dado em volts, que é a unidade da potência da diferença de potencial, né, da tensão elétrica. É o volts, né, como a gente já afirmou. Então, um voltímetro é um instrumento que mede a quantidade de volts. Nele, normalmente, também tem uma escala que deve ser regulada antes de medir, né? Você tem que botar na escala correta. E hoje em dia não vende assim, você não encontra. Assim, encontrar até você encontra, né? Encontrar a gente encontra de tudo, se procurar. Mas assim, o mais comum, como já havíamos afirmado, é a gente encontrar o multímetro. Lá vai estar o amperímetro, o voltímetro, né? Vai estar o capacímetro, enfim, o ohmímetro. Vai estar todos os instrumentos que a gente realiza medidas em eletricidade, tá? Aí a gente está mostrando aí o voltímetro separadamente, a título assim de ilustração, de didática, tá bom? Aí mostra as escalas e tal, certo? Pois bem, continuando aqui, a gente vai fazer aqui alguma menção sobre materiais condutores e isolantes, né? O que é cada um deles? Olha, alunos, existem alguns materiais que são favoráveis, existem alguns materiais que permitem com maior facilidade a constituição da corrente elétrica, certo? São materiais que são fáceis de serem manipulados no sentido de produzir um fluxo de corrente elétrica. É o chamado materiais condutores. Outros materiais, eles dificultam o fluxo de elétrons, né? Existem outros materiais que eles criam uma dificuldade para que a corrente elétrica seja constituída, para que a gente forme a corrente elétrica, tá bom? São os materiais isolantes, certo? Bem, aí no nosso quadro diz assim, a maior ou menor largura de um condutor também influencia na passagem da corrente elétrica. Claro, se você tiver aqui, vamos fazer uma ilustração assim, né? Você tem ali uma seção, né? Obviamente existe uma limitação. Dá para passar apenas uma certa quantidade de elétrons por vez. Se a gente for forçar a barra e começar a passar uma quantidade muito grande de elétrons no condutor que não foi dimensionado para aquilo, o que vai acontecer, pessoal? Aquele condutor ele vai ser aquecido, né? Ou seja, cada condutor possui um nível nominal de condução de corrente, né? Cada bitola de condutor vai conduzir um nível, uma quantidade nominal de corrente elétrica. A gente não pode pegar um condutor e sair aumentando a corrente nele de forma indefinida. Não. Existe ali uma observação a esse respeito. Existe uma limitação, né, de cada condutor. Bem, mas assim, o que a gente pode comentar a esse respeito é tipo assim, quanto maior a seção de um condutor, então a gente vai, obviamente, a gente, por dedução simples, a gente vê que, ora, se a seção é maior, então a gente vai conduzir mais corrente elétrica. Se reduzir a seção, diminui a capacidade. Isso é uma coisa muito, muito trivial de entender, né? Então, quando a gente leva esse raciocínio para cabo, né,
quando um cabo ele é mais grosso, ele conduz mais corrente. Cabos finos de bitola menor vai conduzir menor corrente. Isso é uma coisa muito intuitiva, não é verdade? E se a gente for pegar um cabo fino, eu vou dar um exemplo. O cabinho 1,5 que liga a luminária para o tipo de instalação dentro de um eletroduto, embutido na parede, né? Ele conduz até 15,5 amperes. O cabinho 1,5 milímetro, né? Que é utilizado em luminárias, né? Na parte de iluminação pública. Utiliza muito o cabinho 1,5. Né? Ou o cabinho 1,5 ou o plástico chumbo também de 1,5. São dois cabos que são largamente utilizados em iluminação pública. Então, assim, esses cabos, pessoal, a norma já fez estudo e já foi detectado que eles, na melhor situação, eles vão aí até 17 amperes, 18, tá? Ou seja, se ele não tiver embutido, se ele tiver aparente, né? Então, como a gente tem uma refrigeração melhor ali para aquele condutor, ele pode vir a conduzir um pouco mais. Então, assim, se a gente for pegar um condutor de 1,5 e imaginar essa condição dele, que na melhor hipótese ele conduz a 18 amperes. Imagine que você comece a alimentar uma carga com esse tipo de cabinho, certo? Cuja corrente que vai ser solicitada do circuito, utilizando o cabinho mesmo, seja 25 amperes. Então, a gente está induzindo esse cabo a um sobreaquecimento. Ele vai esquentar. Então, resumindo aí, essas questões são muito importantes, né? No meio profissional, porque às vezes um disjuntor está desarmando. E muito eletricista desavisado, descuidado, vamos dizer assim. O que ele faz? O disjuntor está desarmando. Colocaram uma carga, colocaram outra no circuito. E aí o disjuntor chegou no limite. O disjuntor, ele existe no circuito, pessoal, para proteger o cabo. O disjuntor protege o circuito. O disjuntor ele não protege a carga. Imagina um disjuntor de 15 amperes que está ligado aí nele, 20 luminárias, cada um com 2 lâmpadas de 40 watts, ou 20 luminárias de LED, cada um de 18 watts. Né? Enfim, aquele disjuntor que alimenta esse circuito para essas luminárias, onde estão instaladas essas lâmpadas, o disjuntor não está protegendo as lâmpadas, que são as cargas. O disjuntor protege o condutor. Entende? Então, quando a gente tem aí uma questão de um disjuntor instalado em um circuito de cabinho e meio, então normalmente esse disjuntor é de 15 amperes para baixo. 15, 10, 16 também é possível colocar, né? Pode ser. Mas a gente não vai colocar um disjuntor tipo assim, de 30, num cabinho 1,5. Por quê? O cabinho 1,5 vai até 18 amperes na melhor situação. Aí você bota um disjuntor de 30. E aí as cargas começam a aumentar. Então a gente não vai proteger o cabo. Vai começar a colocar carga, a corrente vai aumentar e o disjuntor não vai desarmar por sobrecarga enquanto não chega nesse nível de corrente que está muito maior do que a do condutor. Ou seja, a gente vai expor o cabo, o condutor, a um aquecimento. Certo? Então, pronto. Dentro desse contexto de material condutor, né? Que aí é importante a gente refletir sobre essas coisas para a gente entender essa contextualização da aplicação dos condutores, né? Tudo faz sentido, né, senhores? Certo? Então, exemplo, professor, de que exemplo material condutor? A gente já está assim, a gente já tem experiência já bastante para saber que os dois maiores condutores utilizados em eletricidade é o alumínio e o cobre, né? Os cabinhos aí é tudo feito aí de cobre. Existem algumas aplicações de alumínio, cabinho. Né? Não é tão usual, mas existe cabinho de alumínio. E em se tratando de redes elétricas aéreas, que é o nosso caso, nosso curso,
A gente também tem aplicação de alumínio e tem a aplicação de cobre, certo? E também tem a aplicação de cobre. As redes de cobre são utilizadas eminentemente em áreas de praia, né, onde tem a agressividade salina, muito salito, né? A gente tem a agressividade aí dessas partículas em suspensão de gotículas de água salgada, né, nessas áreas. Então, se coloca o cobre porque ele é mais resistente ao desgaste pela ação dessa intempérie. Né? Intempérie, entendam que são as agressividades do meio ambiente sobre a instalação elétrica. Tá? Então, pronto. Nas áreas que está mais longe da agressividade marinha ou de uma poluição de uma indústria química, que também pode ser, né? Petroquímica, etc., a gente vai poder utilizar uma rede feita em alumínio. Que assim, quando você não puder usar o cobre, que use o alumínio. Por quê? Porque tem a questão do custo. A rede feita de alumínio, ela tem um custo bem menor, porque o alumínio é mais barato que o cobre, certo? A nossa rede convencional é feita de cabos de alumínio e de cobre nu, certo? Quando você olhar para uma rede elétrica aérea e ver os condutores nus, então você está vendo ali uma rede chamada convencional. Quando a gente olhar para uma rede elétrica e ver o cabo, o condutor coberto, então a gente está vendo ali uma rede space, no caso da alta tensão. A rede space não é uma rede isolada, é uma rede cujos cabos, os condutores, estão cobertos, protegidos. Por isso que é chamada também de rede protegida. Mas não é isolada. É muito importante saber disso. Certo? Agora, na baixa tensão, a gente tem um padrão de rede, que é chamado rede multiplexada, que nesse caso, a gente tem ali um isolamento, sim. Tá? Nesse caso, tem um isolamento. É um isolamento para 1000 volts, certo? Na rede multiplexada, na baixa tensão. Certo? Estou adiantando essas informações para a gente já ir se familiarizando, aproveitando aqui o trabalho em cima dos conceitos e já ir também trabalhando a questão dos materiais e dos padrões de rede elétrica, certo? Nunca perder a oportunidade de já ir contextualizando, ok, pessoal? Então, pronto. Materiais condutores, nós usamos em redes elétricas o cobre e o alumínio, tá? A questão da capacidade de condução, nós comentamos, né? Que está aliado à questão do cabo ter mais seção, para poder passar mais corrente, menos seção, passa menos corrente. Né? E aí a gente entra agora no universo dos materiais isolantes. Porque uma rede elétrica, pessoal, né? Vamos contextualizar aqui a eletricidade básica, o nosso curso de eletricista montador. Não podemos perder a oportunidade. Nas redes elétricas, né, nós temos os materiais isolantes e nós temos os materiais condutores. Né? Toda rede elétrica é composta por materiais isolantes e materiais condutores. Ou seja, uma parte dos materiais em redes elétricas tem que conduzir bem, que é no caso dos cabos, né? Os cabos de alumínio e de cobre. Tem que conduzir e conduzir bem a corrente elétrica, com eficiência. E também a gente tem uma parte dos materiais que tem que isolar bem, né? Por exemplo, os isoladores, certo? Por quê? Porque os isoladores, eles têm a função exatamente de fazer com que, em determinados pontos da rede elétrica, não haja a condução de corrente elétrica, certo? Nós temos que usar materiais isolantes, por exemplo, nos pontos onde o cabo está assentado ou ancorado, né? Onde o cabo está fixado ou ancorado, certo? Porque o cabo ele está energizado e ele não poderia estar energizado em contato direto com o poste. Por quê? Entenda que eu estou dizendo poste, mas a gente já adianta aqui uma informação, né? Que os isoladores numa rede elétrica eles estão montados
em uma cruzeta, na rede convencional, tá? A gente vai ver os padrões convencional e space bem direitinho. Mas vamos olhar para o convencional, vamos por partes. A rede convencional, o condutor, né, a parte que deve conduzir corrente elétrica, o cabo, ele fica sobre um material que tem que ser um bom isolante. Ou seja, o cabo elétrico energizado tem que estar fixado ou ancorado em elementos isoladores, certo? Que tem que ser feito de material isolante. Hoje é muito utilizado o polimérico, né? O material polimérico tem se mostrado largamente usado porque ele tem umas características muito favoráveis para aplicação em redes elétricas. Por exemplo, nós também temos isoladores de vidro e porcelana, que são materiais que isolam muito bem também, mas são mais quebradiços. Ou seja, a ação de vândalos pode fazer surgir ocorrências de falta de energia, curto-circuito em redes elétricas, porque a gente tem aí a ação de vândalos, né, que podem quebrar os isoladores utilizando vários mecanismos, né, atirando pedras, enfim. E aí a gente, quando quebra o isolador, aí a gente vai provocar um curto-circuito. Por quê? Porque naquele ponto que o cabo está fixado ou ancorado, ali na cruzeta, ele vai sofrer ali no caso, ele vai entrar em contato com a cruzeta. A cruzeta está fixada no poste e o poste está enterrado no chão. Ou seja, o poste e a cruzeta é terra. Então, quando o cabo perder esse elemento isolante, que fica entre ele e a cruzeta, então, na verdade, o cabo vai estar aterrado. E aí a gente vai ter uma situação de curto-circuito. E aí vai surgir uma ocorrência do sistema elétrico, né? Certo? Então, pronto. O material isolante, né, ele tem que ter um nível de isolamento adequado, né, para aquela rede elétrica. Porque você sabe que tem rede de baixa tensão, né, onde o nível de tensão, o maior nível de tensão é 380 volts na baixa tensão, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos falando aí de que a gente está falando de isoladores que tenham capacidade para serem instalados nesse ponto, eles têm que ter capacidade de isolar 380 volts ou mais. Normalmente os isoladores eles saem aí para 1 kV, ou seja, bem acima daquele limiar de tensão nominal, tá? Já na alta tensão, como o nível de tensão entre fases é de 13,8 kV, então nós estamos falando ali de um nível de tensão, né, que requer já um isolador mais robusto do que na baixa tensão. Então, no nível de tensão nominal de 13,8 kV, ou seja, 3.800 volts, os isoladores são utilizados de quantos volts? São utilizados isoladores de 15 kV no mínimo, para poder suportar esse nível de tensão e fazer a sua função, que é isolar, né? Isolar a rede elétrica ali naquele ponto, certo? Para que não haja curto-circuito, tá bom? Pois bem, então vamos nós. Pronto, resistência elétrica, né? A resistência elétrica é exatamente uma grandeza, o nome é muito sugestivo, é resistência. Né? Então, é a medida de dificuldade da passagem de uma corrente elétrica no material. Quem mede essa resistência é o ohmímetro. É um instrumento que mede diretamente, certo, a resistência. Nos nossos multímetros também tem um símbolo de ômega, que na verdade é o símbolo, né, de resistência elétrica. Né? Vem a letra grega ômega, ou seja, é a medida do ohmímetro, certo? O ohmímetro ele tem essa capacidade de medir a resistência elétrica dada em ohms, tá? Olha aí, o ohmímetro, né, só para a gente ver, né? Está medindo aí a resistência de um resistor, né? Tá bom? A letra grega ali, ômega,
tá? Pronto, circuito série, paralelo e misto. São conceitos muito básicos de eletricidade, né? Circuitos série, paralelo e misto. O circuito série, pessoal, caros alunos, é um circuito em que a corrente que passa em cada uma das cargas, certo? E inclusive assim, independentemente da potência dessas cargas, não interessa. Elas podem ter potência até diferente, mas a corrente que passa em cada uma delas é a mesma. É uma característica importante desse circuito chamado circuito série. Agora, o que vai ser diferente em cada carga é a queda de tensão nos terminais dessas cargas. Você está vendo aí três lâmpadas ali em série, né? Certo? Então, assim, se a gente tiver ali três lâmpadas de igual potência, 100 watts, né? Então, a gente vai ter uma mesma corrente passando por elas, tá? E aí, quando a gente for medir a queda de tensão, certo? A gente vai perceber, que a queda de tensão, ela, ela vai ser conforme a potência, né? De cada carga, né? E aí, como as potências são iguais, né? A gente vai tendo ali a questão da queda de tensão também sendo a mesma. Agora, se você botar potências diferentes, né? Aí a gente vai ter quedas de tensões diferentes, tá bom? No circuito paralelo, não. A corrente se divide, dependendo do valor das cargas, porém as quedas de tensão é a mesma. Opa, professor, isso aí eu já sei onde é que é aplicado esse circuito paralelo. Aqui em casa é. Por que, aluno, você está dizendo isso? Porque se eu pegar o voltímetro e se eu for medir a tensão nas tomadas da sala, da cozinha, do banheiro, do hall, varanda, vai dar 220 volts ou uma pequena diferença pode acontecer, né? Pode ser que dê uma diferença de 1 volt aí nas tomadas da sua casa, na nossa casa, né? Pode ser que dê essa diferença. Isso não é um absurdo. Então, se o nível de tensão é o mesmo em todos os pontos da nossa casa, isso quer dizer que em nossa casa o circuito é paralelo. Ou seja, nos terminais das cargas vamos ter os mesmos níveis de tensão. Porém, as correntes vão se dividir conforme as potências dos equipamentos. Conceitos muito simples, viu, pessoal? Então, corrente, tensão e potências elétricas, né? Olha só, né? Corrente, fluxo ordenado de elétrons, né? Então, assim, quando essa corrente elétrica passa por uma lâmpada, qual é o efeito, né? O efeito é exatamente produzir luz, porque os elétrons, quando passam através de certos materiais, vão emitir luz numa certa frequência de onda, né? Isso aí são efeitos já dominados pelo homem, certo? Se passar por uma resistência, por exemplo, a resistência do chuveiro elétrico, vai provocar o quê? Aquecimento. Então, a água que estiver passando ali vai receber esse aquecimento e também vai aquecer. Então, a gente vai ali ter um aproveitamento da energia elétrica para aquecer a água no chuveiro elétrico, tá? Então, assim, a gente faz uso da corrente elétrica para poder ter um benefício dela, né? Pronto, aí nesse quadro que vocês percebem aí atrás, nós temos aí um circuito série, um circuito paralelo, um circuito misto, tá? Tá bom? Só a título de... Não vamos entrar no mérito do cálculo, o nosso curso ele não é para calcular a queda de tensão, uma corrente, depois de um nó, no circuito misto, lei das malhas, lei dos nós. Nós não vamos, porque o nosso curso ele é um curso de eletricista montador de redes elétricas e aí a gente não precisa se preocupar com esses cálculos, ok? Olha aí um circuito aí misto aí, tá? Nós temos lâmpadas ali em paralelo, que são aquelas três que estão no final, e o resultado desse paralelismo está ligado aí em série com a lâmpada H5, H1, né? Ali no ponto 1 a gente tem um interruptor, né? Lá no ponto a gente tem uma bateria que está simbolizando uma fonte. A gente sabe que as lâmpadas podem ser ligadas tanto em fontes contínuas como em alternadas, né? Não tem nenhum problema, tá?
Então, pronto. Nós queríamos falar sobre corrente, tensão e potência. Então, vamos passar para a potência, né? Potência elétrica, né? Olha, a potência elétrica, pessoal, ela está muito relacionada com um trabalho realizado, sabe? Ou seja, professor, que trabalho é esse? Exatamente. Quando a gente tem uma força aplicada sobre alguma coisa e gera um deslocamento dessa coisa, eu estou falando de uma forma bem simples, né? Uma força atuou sobre um negócio, sobre um objeto, e fez ele se deslocar. Nós realizamos ali um trabalho, tá? Ou seja, força vezes deslocamento, né, é a produção de um trabalho. Exatamente quando uma força deslocou um monte de elétron através de um condutor, né, a gente teve ali um trabalho. Isso é potência. Isso é o conceito mais fundamental da potência, né? A potência elétrica vai ser exatamente isso aí. Quando você aplicou a tensão elétrica, gerou a corrente e, obviamente, a gente vai ter ali uma potência. Quando você multiplica essa tensão pela corrente, então nós temos como resultado o quê? O valor da potência, tá? Aí existe a potência ativa, reativa e aparente. O que é a potência ativa? É a potência que realiza trabalho mesmo. Ô, professor, e toda potência não realiza trabalho? Não, não, vamos ter calma. Por exemplo, quando a gente pega uma corrente elétrica, certo? A gente pega uma corrente elétrica e a gente canaliza essa corrente elétrica através de uma tensão para passar na resistência de um ferro de passar roupa. Aquele ferro ele vai esquentar, né? A resistência aquece, o ferro também vai aquecer, e o que a gente vai ter? A gente vai ter ali um aquecimento de uma superfície metálica, onde a gente aproveita para passar a roupa. A roupa está engomada e aí aquela superfície quente vai deixar o tecido engomado. Tá? Pois bem, isso é uma potência ativa. Por quê? Porque realizou um trabalho. Que trabalho foi esse? Aqueceu a resistência do ferro. Outros exemplos. Aqueceu a resistência do chuveiro elétrico. Produziu luz na lâmpada. Qualquer trabalho que a gente tire proveito da energia elétrica, nós estamos diante de potência ativa. Professor, e potência reativa ali? Eu estou vendo ali, abaixo da potência ativa. É o que é isso aí? Meu caro, aí a potência reativa vai ser o seguinte. Você imagina o seguinte. Motor de um ventilador, né? Um motor de ventilador, assim como qualquer outro motor, é formado por bobinas. O que é uma bobina? É um fio enrolado, certo? Um fio enrolado. Quando você dá várias voltas em um fio em torno de um núcleo, então a gente está constituindo ali uma bobina. Entende que esse núcleo pode ser de ferro, de ar, enfim. O fato é que quando você pega um fio e dá uma volta, você ali constitui uma espira. Então, várias voltas, várias espiras, né? Nós estamos constituindo uma bobina. Ora, quando uma corrente passa através de várias espiras, ou seja, através de uma bobina, a gente cria um campo magnético, né? Ou seja, uma perturbação ao redor daquela bobina vai ser criada, né? Uma perturbação, ou seja, ao redor daquela bobina ali vai existir uma forma de energia, certo? Que é a energia eletromagnética, tá? Isso aí já é eletromagnetismo. Ora, quando a gente percorre bobinas, a gente cria campo magnético. Esse campo magnético interage com o campo magnético de outras bobinas que estão ali vizinho. E essa interação produz uma força, certo? Uma força eletromotriz. E é exatamente o resultado dessa força que vai fazer com que um eixo gire. E aí a gente vai ter fixado na extremidade desse eixo, no caso do ventilador, como a gente começou a falar, a gente vai ter uma hélice. Então o eixo girou, a hélice gira, e aí a gente vai provocar um deslocamento de ar. Ou seja, a gente está transformando ali
em trabalho, né? Uma parte da energia está sendo transformada em trabalho, que é o giro do eixo, né? É um movimento ali angular, certo? Daquele eixo. E na ponta do eixo tem uma hélice, e aí esse trabalho vai trazer um conforto para a gente, que é o fluxo de ar. Pronto, isso aí é a parte da potência ativa. Só que aparece agora uma outra potência. Por quê, professor? Que potência é essa? Além dessa potência que provocou o surgimento de de um trabalho, que é a potência ativa, a gente também precisou de uma parte dessa energia para poder gerar um campo magnético, certo? Essa parte da energia que gera o campo magnético também se traduz numa outra potência. E que potência é essa, caros alunos? É exatamente a potência reativa, que ela só vai existir para criar e manter os campos magnéticos. Então, ela só vai fazer sentido em cargas indutivas. Em cargas resistivas, a gente não vai ter presente essa potência reativa, apenas a potência ativa. A reativa, ela vai estar presente aonde é necessário surgir um campo magnético, e esse campo magnético, ele deve ser mantido, certo? Ele deve ser mantido exatamente para que exista ou se alcance uma interação de forças eletromagnéticas e aí produza a outra parte da potência, que é a potência ativa. Né? Ou seja, é o trabalho propriamente dito. Então, a potência reativa está relacionada com a presença de campo magnético em cargas indutivas, ou seja, em máquinas que possuem bobinas, tá? Que possuem rolamentos de cobre, tá bom? Ou de alumínio, é porque se usa muito mais de cobre, né? Professor, e a potência aparente? Senhores, aí a potência aparente, ela tem a ver exatamente com esse relacionamento, né? Da potência ativa com a potência reativa. A gente tem um relacionamento matemático, entende? Um relacionamento matemático. A potência aparente, ela é entendida como uma potência total. Então perceba que lá no ventilador, no nosso exemplo, a gente entendeu que existe a potência ativa, que se traduz no movimento angular do eixo, consequentemente da hélice, e produz vento. Então é um trabalho potência ativa. Porém, a gente também tem a parte reativa, ou seja, tem a parte da potência que existe para poder manter o campo magnético ali existente e aí faça surgir força eletromagnética. Ora, essas duas potências, a interação delas vai dar uma potência final. É uma potência que enxerga essas duas parcelas de energia ativa e reativa. Entendeu? Então, essa potência que enxerga o relacionamento dessas outras duas potências é que é chamada de potência aparente. Tá? Que aí eu já vou adiantar aqui a questão da unidade. A potência ativa é dada em quê, pessoal? Watts, que também tem colegas que chamam de watts, né? Aí a potência reativa e a potência aparente. A potência reativa é dada em quê? É dada em VAR, volt-amperes reativos, né? E a potência aparente é dada só em VA, volt-amperes, tá? Exemplo de unidade. Por exemplo, nossos transformadores. Quais são os transformadores utilizados em redes elétricas, né, comercialmente mais encontrados? Vou dizer aqui três deles. Transformador de 45, 75 e 112,5 kVA. Olha só, o transformador, ele é definido, né? Ele tem sua potência definida segundo a sua potência aparente. Aí ele bota um K. Por quê? Porque o K quer dizer 1000, né? Então imagina, um transformador de 75 kVA, ou seja, 75 mil VA. Então, para tirar esse 1000,
75 mil VA é transformado em 75 kVA. Você tira um 1000 e coloca um K. Então, é uma forma de se especificar transformador aqui do sistema de potência, é se referir à sua potência nominal. Entendeu? E essa potência nominal é dada em termos da sua potência aparente. Entendeu? Ok? Então, pessoal, a parte de potência é isso aí, tá? Essa parte de noções de transmissão e distribuição de energia vai ficar para a nossa segunda teleaula, tá bom? E eu gostaria que vocês, né, quando a gente for ter nossa live, aí vocês vão anotando aí suas dúvidas e aí a gente tira no dia da live. Vamos ter uma live e vamos marcar também uma aula presencial para revisão e resolução de exercícios, certo? E depois que a gente passar por essas etapas, a gente marca a nossa prova final teórica, ok? Muito obrigado, né? E até a próxima nossa teleaula. Até mais. Um abraço a todos.